Me chamo Bernard Charlot, sou professor emérito da Universidade de Paris 8, professor visitante da Universidade Federal de Sergipe, sou francês, mas eu vivo no Brasil e eu tenho uma família brasileira. Hoje à noite vou falar para os professores do SINPRO das contradições que o professor deve enfrentar. O que aconteceu com esse trabalho de professor desde a década de 50, que o trabalho mudou tanto. Mudaram, em particular, o que se espera do professor. Não se espera apenas que ele ensine português e matemática, se espera que o meu filho tenha um bom trabalho mais tarde. E, portanto, o professor vai sofrer várias contradições. Também todas as crianças e todas as camadas sociais entram na escola agora e, ao mesmo tempo, entram as contradições. Eu vou salientar algumas contradições em particular. Professor herói ou professor vítima. Na formação se fala do professor como se fosse herói, mas ele fala dele muitas vezes como vítima. Eu vou dizer que é um trabalhador. Culpa do professor ou culpa do aluno? É culpa de ninguém. Eu vou explicar como, para produzir o saber, deve ter uma forma de colaboração que não é fácil entre aluno e professor. Professor tradicional ou professor construtivista, como se diz. Vou dizer que esse problema não é um bom problema, sempre se fala disso. O professor brasileiro tem práticas basicamente tradicionais, porque a escola impõe práticas tradicionais. Bom, mas ele tem que dizer que é construtivista para não ter problemas. Devemos ultrapassar esse debate para mudar mesmo a escola brasileira. Também o professor deve fazer o quê? Ser universalista ou respeitar as diferenças e ligar a escola à comunidade? As duas coisas. Se a escola for como a comunidade, ninguém precisa da escola, mas ao mesmo tempo o que acontece dentro da escola tem que ter sentido fora da escola. Por fim, o professor deve restaurar a autoridade ou amar os alunos. Na verdade, as escolas hoje em dia não são lugares de cidadania, não respeitam os direitos fundamentais da criança. Por exemplo, o professor briga com uma criança, castiga ele mesmo. É parte da briga, é juiz. Temos que repensar isso. Amar os alunos. Tem que gostar dos jovens para ser professor. Mas o trabalho do professor não é amar os alunos. O trabalho do professor é formar todos os alunos e respeitar a todos os alunos. Afinal de contas, o professor é como alguns médicos ou alguns policiais, quando são bons policiais, um desses trabalhadores da contradição que permite que a sociedade brasileira, apesar de ser muito violenta, não seja completamente rasgada numa guerra civil e, portanto, é cada vez mais difícil ser professor e também cada vez mais importante.